Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrefs, o seu canal de comunicação direta com a Prefeitura de Boa Vista. Tema importantíssimo nessa terça-feira, como você aí de casa deve saber, Rio Branco baixo, muito calor, tempo de queimada por vir e a gente da Prefeitura está se preparando, primeiro para orientar você de qual passo a passo, como deve ser feito esse trato com esse assunto no seu dia a dia, com terrenos, com banhos, com balneários, assunto relevante, importante para o dia a dia da nossa cidade. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Alexandre Santos, que é secretário municipal de Meio Ambiente, também o Márcio Vinícius, que é secretário municipal de Planejamento e Finanças, e a Flávia Catanhede, que é agente da Defesa Civil Municipal. Vou começar por você, Flávia. Bem-vinda ao PodPrefs. Qual é o trabalho que a Defesa Civil Municipal está realizando nesses banhos, nos balneários, preventivo, para que a gente não comece pelo primeiro erro, achar que o rio está baixo demais e se sinta à vontade, confortável para mergulhar de cabeça, literalmente, achando que nada de ruim pode acontecer. Pode, né? Pode. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Certamente o tema, a relevância do tema é mais do que fundamental para que a nossa população esteja garantindo o mínimo da sua segurança, né? Então, naturalmente, em articulação com os demais órgãos da prefeitura, a gente não poderia deixar esse tema abafado. Pelo contrário, ele precisa ser exaltado, ele precisa ser comentado para que a população tenha cada vez mais a sensibilidade e realmente tenha a consciência dos riscos ao qual nós estamos sujeitos nesse momento, né? Nossa atuação ela tem sido uma atuação dentro de todo o ciclo de defesa civil, né? Desde a parte preventiva, a parte mitigatória, a parte de preparação e, quando necessário, agir em resposta. A gente realmente tem uma atuação muito ampla, porque, como você disse, a gente vai desde a conscientização do camarada que coloca o lixo de maneira irregular, até os indivíduos que, por exemplo, fazem o mau uso da bebida alcoólica numa área de balneário. Nunca é Né? uma área para se ficar confortável a ponto de de maneira esquecer da nenhuma. segurança, né, Flávia? Então nós vamos da seca, literalmente, da estiagem do fogo ao afogamento. Então é uma atuação muito abrangente, é muito complexo. O nosso trabalho junto da população, ele tem que ser assim cuidadoso, cauteloso, mas tem que ser incisivo. Não pode parar. Então a população, nós dizemos que nós somos um órgão que não faz nada sozinho, né? Tanto que nosso slogan é Defesa Civil somos todos nós. Articulamos com os órgãos, com o executivo, com entidades, mas o nosso principal aliado é o munícipe, é a população. Quais são os riscos que, por exemplo, o Rio Branco nos oferece, ainda que tão baixo? Hoje a régua da Caé está medindo pouco mais de 1 metro, ainda estamos em outubro, ou seja, deve baixar mais. O que a gente tem que se alertar mesmo? Não confiar nesse rio baixo. O Rio Branco, por si só, ele é traiçoeiro, né? Águas turvas, correntes fortes. Ainda que esse nível mais baixo não nos apresente essas correntes fortes como estamos habituados, as águas profundas, as águas rasas, elas são tão propícias ao afogamento quanto as águas profundas, né? Como eu disse, a própria ingestão da bebida alcoólica é um fator de extremo risco para o munícipe. Uma vez que ele não tenha uma habilidade de domínio da água e faz a ingestão da bebida alcoólica, o seu senso, os seus reflexos e a sua capacidade física mesmo de reagir a determinadas circunstâncias de risco se tornam muito mais reduzidas. Então, as orientações permanecem, não fazer arriscar travessias, né? Travessias que você não tem a capacidade, nem no seu juízo normal, nem muito menos sob efeito de álcool, né? Atenção muito, muito, muito maior às crianças. Nossa orientação básica é distância de 1 braço de uma criança. Ainda assim, com a utilização de boias, coletes, né? Que proporcione essa flutuação constante das crianças. Mas, atenção aqui, nenhuma atenção adulta, ela pode ser desconsiderada a uma criança num ambiente líquido. Seja numa piscina, seja num rio, seja num balneário, no igarapé. Qualquer ambiente líquido deve ser extremamente monitorado, exatamente, né? Os casos de afogamento,
eles são recorrentes e eles acontecem da maneira, às vezes, mais trágica possível. E é tudo extremamente rápido, né, secretário? Menino é aquela história, menino cega. Isso. Se você deixar solto, É muito se rápido. deixar, né, você vê ali, às vezes você pensa, tá próximo, um minutozinho que você tira o olho, ele já fez ali, ele já correu, ele já saiu, ele já pulou na água, então realmente precisa de muita atenção. esse trabalho de vocês está sendo feito em loco? Vocês estão indo às praias, aos balneários? Isso. Hoje, o nosso principal ponto de contato com o munícipe é na praia do Mirante, no Parque do Rio Branco. Ah, lá no centro né? mesmo. Em dias específicos, nos quais foram feitos um levantamento de maior movimentação, de maior incidência de ocorrências, nós destinamos uma equipe de guarda-vidas, né? Até o momento está sendo possível colocar a embarcação no rio, né, para que seja realizado esse acompanhamento, para que se tenha uma abrangência maior de atuação de eventuais ocorrências. Até o momento, o barco está sendo possível. Não sabemos até quando. Ainda assim, as nossas equipes permanecerão nesses pontos, principalmente no Parque do Rio Branco, né? É lamentável que o efetivo hoje ele seja muito reduzido, mas a gente sabe que existem os balneários muito próximos à capital, muito próximos à área urbana, né? Que são Caçari, Cauamé, Curupira, tem Polar, vários. Curupira. E sempre muito cheios, né? Final de semana, nesse calor, muito tá cheios. lotado sempre. É natural, as pessoas estão recorrendo, né? Como uma opção de lazer, como uma alternativa de se refrescar mesmo. A gente sabe que esse calor, essa elevada temperatura, tá trazendo esse momento de angústia para a população, né? E acaba sendo uma alternativa. Só que aí que, às vezes, também a gente se garante, né? De que tem muitas pessoas olhando, e é aí que acontecem, às vezes, a tragédia. Tem tanta gente olhando que não tem ninguém olhando. É verdade. até... Mas Preocupante. então, assim, por isso que realmente se tornam tragédias, né? Porque poderia ser absolutamente evitável, há meios de se prevenir, e a gente, repito, o nosso maior colaborador em tudo isso é o munícipe. Ô, Alexandre, parece que um problema vai puxando o outro. Altas temperaturas que baixa o rio e aí o pessoal vai deixando, juntando lixo em terreno para tocar fogo. E nem começou ainda a época das nossas queimadas aqui, que infelizmente são tradicionais. A gente já sabe a época do ano que tudo vira fumaça. Esse ano, você acha que o negócio vai piorar? Vai. Na verdade, a previsão para o período de estiagem intenso, a previsão muito forte para o período de estiagem, ela está em todo canto registrado. Né? Hoje a gente está vivendo um momento muito preocupante, nossos rios estão secando, nosso rio está vazando, nosso rio onde deságua também está vazando demais, já está seco. Então, esses cuidados, esse tipo de assunto precisa ser discutido para a gente levar em consideração de que as queimadas nesse momento específico de estiagem é um problema tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas, né? Então, trazer esse assunto para se falar, e a prefeitura está fazendo isso agora nesse momento como forma de prevenção, né? Porque a gente entende que a gente precisa conscientizar muito mais as pessoas para entender que esse elevados níveis de temperatura propiciam as queimadas, né? E esses descartes incorretos de resíduos também são grandes ferramentas para que isso aconteça. Então, a intenção é a gente cuidar dos terrenos, cuidar das casas, dos quintais e não tocar fogo para não trazer prejuízos maiores. A Prefeitura de Boa Vista já colocou em prática seu plano de descarte de resíduos sólidos. Sim. E ainda assim, as pessoas continuam tratando o lixo, o descarte dessa maneira. O que está faltando? É só conscientização mesmo? Porque tem os caminhos. Na verdade, a gente tem os caminhos. O problema é que a gente precisa massificar muita informação com as pessoas. Porque é uma quebra de paradigmas, né, Rubens? É uma mudança de cultura. As pessoas ainda precisam entender o que é resíduo, o que é lixo, de fato, o que pode ser reaproveitado, o que de fato pode ser descartado para ir até o aterro sanitário. O problema é quando esses descartes eles acontecem de forma irregular. Não sei se você, quando era mais novo, fez aquela experiência com o fundo da garrafa no sol para queimar alguma coisa. Sim. Então, é mais ou menos isso que acontece dentro de um terreno baldio que tem descarte irregular de lixo, por exemplo. Né? As altas temperaturas, os efeitos solares, eles ajudam, né, a acender pequenos focos de
de fogo, e daí com o vento se alastra e vai ficando cada vez maior. Clima seco, mato seco Vento forte. é a combinação perfeita para Perfeito. desgraça, para dar E errado. agora ainda pior, a falta de água, né? Porque agora o nosso rio chegou a estar com 1,20 m, né? A falta de água também pode ser aí um problema para se resolver com relação às queimadas. Vamos frisar, o que é que deve, ou melhor, o que é que não deve ser descartado dessa maneira no lixo? Na verdade, o que a gente tem que fazer é descartar de forma correta, né? A gente tem... quando você fala de lixo, na verdade, é tudo que você coloca, não utiliza mais e quer, de alguma forma, Se se livrar. livrar daquilo, né? Só que dentre esses materiais existem coisas que são reutilizáveis, são recicláveis, são passíveis de beneficiamento. Então, você pode dar uma destinação adequada para que esses materiais eles entrem num processo de economia circular, né? Onde eles recebam um tratamento e possam ser reaproveitados de alguma forma. E o que de fato tem que ser descartado são só os rejeitos, né? Mas para isso a gente precisa estar com a cidade já toda preparada para receber, né, a coleta seletiva, né? Que é um dos fatores primordiais para que essa organização aconteça. E as pessoas precisam estar conscientes de que elas precisam descartar os seus resíduos nos lugares corretos. Galhadas, por exemplo, 156 resolve? Galhadas é o nosso grande problema, né? Porque as pessoas aqui, todo mundo aqui tem a cultura de ter árvore em casa, né? E aí chega um momento que você começa a podar as árvores. E aí, o que se faz muito em Boa Vista? Você coloca para o lado de fora da casa. Para a prefeitura levar. A prefeitura levar. Não é obrigação da prefeitura fazer esse tipo de serviço. É obrigação do munícipe que está fazendo isso em contratar uma empresa privada ou até mesmo a prefeitura que tem esse serviço, né? Para a disponibilidade de um container para que esse resíduo seja armazenado até que seja retirado e levado para o local de destinação adequado. Correto. Se ainda assim, secretário, isso não acontecer, infelizmente não tem o que fazer. Multa. Não é o nosso principal foco, né? Mas a gente também não pode deixar isso prejudicar os demais contribuintes e os demais moradores da cidade. A questão do descarte, existe uma gama de empresas, né, empresas privadas aqui em Boa Vista, que faz esse trabalho até já com excelência, inclusive com preços razoáveis, que dá até para as pessoas contratarem quando necessário. Essa fiscalização era sempre uma fiscalização preventiva, uma fiscalização, às vezes, em muitos casos, educativa. A gente sempre tenta avisar antes, com antecedência, a população, que a gente vai fazer aquela autuação para ver se a gente elimina e diminui esse problema, né? Não há um interesse da prefeitura, né, da Secretaria de Finanças em multar o cidadão, mas a gente também não pode deixar que ele prejudique toda uma comunidade, todo um bairro, toda uma rua, por causa, às vezes, de uma ação irresponsável. Até porque se tocar fogo num terreno ali ao lado de uma casa, estiver nessas condições de mato alto, vento forte, pode atingir diretamente a vida do vizinho, né? A gente tem aí, né, no nosso 156, né, que é o canal direto com o cidadão, que eles mandam lá as informações para a gente na Secretaria de Finanças, os questionamentos direcionados. O nosso maior problema sempre foi terreno baldio, quando ele está sujo. Então, durante o período, né, os períodos das chuvas, a gente até que entende que ele cresce rápido, o mato, né, a pessoa ali vai e faz uma limpeza, e logo, com pouco tempo, né, que nossas chuvas são muito fortes, que nossa região ela é bem provida de chuva na época certa, então existe ali aquele crescimento e a gente vai tentando uma conscientização mais leve. Mas agora, nesse período, nós estamos pedindo, inclusive, a todos os órgãos, né, nós estamos pedindo aí junto com a Secretaria, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Meio Ambiente, para fazer essa campanha educativa para que prepare o terreno para a nossa atuação. Quer dizer, nós estamos avisando a todos, nós estamos dizendo que o verão começou muito forte, o verão começou antecipado, não é? Quer dizer, muito antecipado. Tudo que nós estamos lendo aí na mídia local, mídia nacional, é uma situação difícil, não é? Nós estamos com o nível do rio baixando, nós estamos com perigo de fogo imediato. Eu tive recente uma reunião com o Corpo de Bombeiro, né, onde o número e a demanda por focos de incêndio está muito grande. Né? Quer dizer, isso em um terreno. A pessoa faz um foguinho ali naquela situação, achando que está sob controle e daqui a pouco se perde. Agora, imagine você, né, que tem a sua casa vizinha a esse terreno,
Aí você está lá, pode prejudicar a família toda, a criança, pode sufocar, pode Saúde ter a saúde. e segurança. De E saúde pode levar pública, animais peçonhentos para dentro da casa, porque os animais fogem ao primeiro sinal de fogo, né? Então, isso aí, e a gente aqui tem uma característica, às vezes está do lado de um terreno muito grande, aquilo ali tem cobra, tem outros tipos de animais ali, que na fuga ele pode entrar na casa e piorar muito mais a situação. Então, nós estamos pedindo, né? Nós estamos com a campanha, nós já começamos no rádio, agora vai intensificar, né, no site, vai intensificar também em televisão, na coisa, para que as pessoas façam a limpeza. E lembrando que fazendo a limpeza nesse período de seco, ele vai demorar muito mais para esse terreno voltar a Crescer de novo o mato. porque nós estamos com escassez de chuva. Esse é o momento de conclamar, eu sei que não são todos, né? Nós temos aí em torno de 40 mil terrenos não edificados, né? Não todos pode-se considerar baldio nessa situação, mas nós temos esse problema que prejudica muito a população. Gera o medo, gera o estresse de quem está ali com sua casa ao lado, com medo de que o fogo ultrapasse a parte do terreno e chegue à casa. E nós estamos com uma dificuldade, porque você está utilizando uma força para combater uma situação, em tese, que poderia também ser evitada, que é esses incêndios, né? Que é tocar fogo no seu terreno. O Corpo de Bombeiros tem sido parceiro nosso nesse caminho? O Corpo de Bombeiro procurou a secretaria, né, vai relacionar os terrenos onde eles estão fazendo uma atuação direta para a gente fazer a verificação. Nós sabemos que não são todos, eu não tô aqui, a gente não generaliza, nunca generalizou por parte da secretaria, isso é uma orientação também do prefeito, que nunca faça desse modo, mas temos ciência também, por informações já coletadas em campo, que alguns proprietários de terrenos fazem essa queimada. Certo? Então, para esses, nós estamos atentos, alguns já são reincidentes e nós vamos entrar com uma fiscalização muito forte. Mas nós vamos aí esperar pelo menos um prazo aí de 10 dias para que o pessoal tome a providência, para que não seja depois se falando que a prefeitura está com interesse em multar. Mas nós não podemos deixar também prejudicar a população como um todo. Hoje a multa, se um terreno for pego nessas condições, tiver o prazo de 10 dias, o proprietário não se mobilizar, não fazer o que precisa ser feito, de quanto é a multa? Hoje nós tivemos que endurecer um pouco o combate a esse tipo de infração, inclusive devido a várias campanhas que foram feitas e alguns continuam ainda a insistir em manter o seu terreno, né, sujo. Se você vê que não é aquele pequeno, né, porque o pequeno sempre vai lá, faz a limpeza, faz a capina, contrata alguém e mantém. Nós temos aí situações de gente com 10, 20, 30 terrenos, né, de um único proprietário, então quer dizer, não é falta de condição. Sim. Às vezes, aí fica sempre esperando que, não, a prefeitura devia notificar, poxa, eu tenho que te mostrar toda vez a situação que você está errando. Nós já fazemos esse trabalho há muito tempo, ao longo do tempo. Esse trabalho não é da agora, esse trabalho da limpeza do terreno já tem aí, só que eu estou na frente da secretaria há 10 anos que a gente vem lutando contra isso. Então, tem alguns que já são reincidentes. Então, a multa hoje é de R$ 746, no momento que encontra o terreno já em condições de abandono. Podemos tratar assim. E quando chega lá, se a gente passar novamente com 10 dias e a pessoa não tiver providenciado a limpeza, essa multa ainda é acrescida de 50%. É como eu sempre digo, é mais barato limpar o terreno. Sim. Tá certo? Então, essa é uma situação que despende do meu efetivo de fiscalização, que você tem, por exemplo, nós somos voltados para o comércio, para o contribuinte, para as lojas, para o desenvolvimento da cidade, para os novos empreendimentos que estão aparecendo na cidade. E eu tenho que deslocar uma equipe de fiscalização para estar cuidando de terrenos. E é um pouco fora, se você prestar atenção, ele é um pouco fora do objetivo da secretaria. Sim. Mas a secretaria também não pode se ausentar nesse momento e deixar de cuidar de uma coisa tão séria. Alexandre, caso, isso aí é a primeira parte, foi encontrado um terreno na situação que o secretário mencionou, tá um mato alto, aplica a multa, o dono vai lá e taca fogo no mato. Aí a multa, aí o buraco é mais embaixo, aí é crime. Aí é crime ambiental. Crime ambiental. Queimada é crime ambiental. A gente tem a Lei 947, né, 2006, salvo engano, que prevê multa, né, que vai de um pouco mais de R$350 até quase R$7.000. Isso para as queimadas urbanas. Né? Além de responder a processo. Além de responder a processo civil, administrativo e criminal. Você veja que o problema é evitável no primeiro aspecto. Existe um informe da prefeitura que pede, por gentileza, para limpar o terreno. O dono não fazendo tem a multa.
o dono fazendo, não dando o descarte correto, tem um crime. É muito essa questão cultural, né, Rubens, que o secretário mencionou anteriormente. O indivíduo, ele tem a consciência de que ele deve manter o terreno dele limpo, mas ele aguarda uma resposta, uma intervenção da prefeitura para que ele diga, ah, não, agora que viram, eu preciso agir e limpar meu terreno. E é isso que a gente precisa muito mais da colaboração do munícipe para que ele tenha essa sensibilização. A conscientização ele tem, porque ele sabe que se a prefeitura chegar lá e der a puxadinha de orelha, ele vai ter que fazer, porque senão vai doer no bolso. E é exatamente a alternativa que a prefeitura não deseja. A prefeitura não quer se valer dessa alternativa para que o munícipe esteja de acordo com a boa convivência, né, com os demais, com a sociedade e com a lei, né? Porque então assim, a gente precisa que o munícipe ele tenha essa sensibilidade. Se eu tenho que fazer, que eu o faça, né? Que a gente não tenha que sempre estar dando a puxadinha de orelha para que isso aconteça. Já que é tão evitável. Já que quando você adquire um patrimônio, você sabe que você tem que zelar por ele. Se você compra uma casa, você mora lá, você sabe que sua casa precisa de manutenção, precisa estar limpa. Por que não um terreno também? É seu patrimônio, é seu bem. Você tem que manter zelado para vender, para construir, para fazer o que você quiser, mas é seu. Num convívio social, você tem regras a cumprir. Exato, é o bem-estar. Se o seu patrimônio oferece risco ao vizinho, é igual a história da dengue. Na minha casa eu vou deixar o mosquito da dengue. Não funciona assim, não é dessa forma. Porque o mosquito ele não fica lá na sua casa e não vai só picar vocês, não. Vai picar o vizinho. Nos terrenos baldios, por isso que eu lhe digo que a luta é constante. Quando está no período das águas, a dengue e demais... chikungunya ou tanto outros problemas, as endêmicas de sempre. E quando há no período da seca, fogo. E o que é que a gente diz lá? Quando você pega, que você deixa o seu terreno, muitas vezes passa uma pessoa, joga um outro lixo, joga um lixo orgânico lá dentro, vai começando a pegar, esse terreno já está sujo, pega ali, já vai jogando um lixinho por ali. Até às vezes acontece também dos próprios vizinhos. Porque nós recebemos reclamações também, onde as pessoas identificam e dizem que foram os vizinhos. Olha, eu estou sabendo, as pessoas também têm essa característica de muita honestidade. E diz, olha, mas eu sei que aqui os vizinhos jogaram. E inclusive eles já reclamaram e pedem que a gente faça uma ação lá. Então joga aquilo ali e começa a atrair os animais, começa a atrair a coisa. Então é uma bola de neve. A gente briga a gente faz um trabalho forte no inverno, aí quando pensa que não, agora na seca a gente vai ter um descanso, não. Intensifica por causa da questão do fogo, por causa da questão da coisa, e isso está gerando um certo, eu não vou dizer pânico, mas uma certa preocupação muito grande às pessoas que moram vizinho do terreno. Agora as pessoas estão ligando demasiado, porque elas estão com medo de que aconteça. Às vezes você está com uma pessoa com um problema de saúde, você está com aquela criança que é alérgica, né, que é muito natural aqui. Então você pega uma fumaça dentro da sua casa. É um medo justificável. Um medo justificável. E que você causa, um único terreno, ele causa um problema para uma comunidade inteira. Uma rua, um bairro. Muitas vezes o fogo é tão intenso que de um bairro você vai sentir em 3, 4 bairros ao lado, você vai sentir o problema com a fumaça. É uma coisa que é evitável, como a gente está falando, é evitável. Nós estamos aqui nessa campanha de pedir a conscientização. Hoje nós já temos vários meios de identificar o terreno sujo, né? Nós utilizamos de várias plataformas. A Secretaria de Finanças utiliza de muita foto de satélite. Então, e cada vez mais os satélites estão dando fotos mais próximas. O zoom é maior. Tanto mais próxima como com um período menor. E antigamente demorava deles liberarem. Hoje você sabe que com a tecnologia disponível, as fotos vão daqui uns dias, eu acho que as fotos vão ser diárias. Então, a gente tem como direcionar as ações. Se eu quisesse só para o efeito da fiscalização, é muito fácil para a gente, além das denúncias. Porque as denúncias ela ainda tem uma dificuldade para a gente, né? Que são bairros separados, então você tem que ficar deslocando a cidade, a equipe pela cidade inteira. Isso aumenta o nosso custo, isso mobiliza veículos, gasto de combustível pela prefeitura, o gasto com todo esse deslocamento que a gente poderia evitar. Né? A gente sabe que não vai acabar, mas a nossa campanha é para que diminua com essa situação, né? Que as pessoas se conscientizem, não mantenham seus terrenos limpos,
cuidado com o fogo, não toque fogo no quintal da casa. Estava conversando com o secretário Alexandre aqui mais cedo, ele está dizendo que muitas vezes a pessoa pensa, não, é meu quintal, Posso tocar posso fogo? tocar fogo. Não Minhas pode, regras, mas não pode. Não pode, porque ali o vento leva uma faísquinha para o terreno ao lado e isso pode causar um problema. Se eu não me engano, foi ontem, eu vi uma reportagem para aqui dentro, ali próximo do aeroporto, dentro da Universidade Federal. Eu acho que foi ontem que a reportagem, estava um fogo intenso ali dentro daquela área né, que Da tem, base aérea ali, do ali Paraviana próximo ali? à base aérea, e você vê, isso tudo representa um perigo, representa perigo para a aviação, representa perigo para o pedestre, representa perigo para as pessoas que estão circulando. Então a gente precisa realmente ter a conscientização de que os terrenos, não, a propriedade tem que existir, a pessoa tem direito sim a ter o seu terreno, quantos terrenos, a sua condição permitir, se é um investimento, não é problema, nós não estamos contra isso, mas que eles mantenham o terreno limpo. E quando a gente fala de problema também, eu falo de um universo de 40 e tantos mil terrenos hoje, né, com a criação dos novos a coisa, mas a gente vê que é uma incidência em torno de 20%. A grande maioria cumpre com o seu papel. Certo? Mas esses ainda que estão insistindo, que ficam esperando, olha, se a prefeitura não vê, como bem falou aqui a Flávia, se a prefeitura não vê, Eu vou deixar do deixo. jeito que tá. Aí quando eu multo, meu Deus, a prefeitura só quer multar. Não, a prefeitura não quer multar. A prefeitura quer que você mantenha limpo e que não prejudique o seu vizinho. Secretário, uma dúvida pessoal minha mesmo. Existe alguma possibilidade de chegar a tal ponto de abandono que o proprietário possa perder o terreno? Hoje a gente tenta, né, algumas vezes, isso aí você sabe que a gente evita essa situação de toda forma, mas no caso, se ele começar a acumular com multas da Secretaria de Finanças, acumulando com multas do meio ambiente, que são as multas mais graves, e quando sai do meio ambiente ainda vai para o criminal, aí chega lá, aí eu pedi até que o secretário explicasse, eu acho que ainda multa também. Não, ainda é porque são 3 processos, né? O Aí- administrativo, o civil e o criminal. Que dor de cabeça. por causa de Mesmo uma pagando capina, a nossa meu multa, Deus. ele continua respondendo nessas duas instâncias. Ele vai ainda, quer dizer, ele vai para o criminal sem, mesmo independente, não, paguei a prefeitura, eu estou livre. Não está livre. No caso da multa ambiental, né? Na minha que ele fica, mas no caso da queimada, que é a multa ambiental, ele vai ainda responder um processo aí que a gente não Longo. sabe no que vai dar no futuro. Não é? E não é capitaneado pela prefeitura, é capitaneado pelo Ministério Público, né, do Meio Ambiente, que aí já é uma outra esfera, que não é a nossa, Que não é a nossa. e que a gente não quer que isso aconteça, mas ele vai sim responder. A gente está focando aqui em terrenos na zona urbana, mas na zona rural nós temos problemas que podem ser ainda maiores, né? Porque para conter um fogo numa lavoura, por exemplo, numa área Aí de lavrado seca, é muito mais difícil, né? Você conter um fogo numa lavoura, é muito mais difícil. Eles estão me falando também que já está começando na área de lavrado, né? Que é na área do nosso interior. Preocupa muito. Eu estava conversando com o Guilherme, que é o secretário de Agricultura, né? Ele estava me dizendo também que as águas estão baixando demais nas áreas do PA, nas áreas indígenas, os poços que foram furados, os tanques que foram construídos, a água está reduzindo muito. Então, essas queimadas, são de proporções maiores, né, que agrava tanto dentro do município de Boa Vista, como fora também do município de Boa Vista. Em outras Porque cidades. apesar de não ser responsabilidade da Prefeitura de Boa Vista, nós também conversamos com os demais prefeitos, os demais secretários do interior. Porque a gente sabe que tem uma cultura de queimada e a área de rural nesses municípios menores são maiores do que Boa Vista. E quando o fogo começa lá, se junta aqui e junta ao fogo dentro da cidade, eu acho que a capacidade até do Corpo de Bombeiro e da coisa que trabalha com o combate já diminui. Porque você vai espalhar a concentração de força, vai juntar muita fumaça, aí vai sobrecarregar as nossas UBS, vai sobrecarregar o nosso hospital, que é tudo um conjunto. A pessoa não pensa, não só é com a finança, só é com o meio ambiente, não. Você vai botar muita gente no hospital com falta de ar, com uma doença alérgica, e isso vai deixar também que o hospital atenda a outras E a gente situações. já viveu isso no município. época Eu de acho que queimadas no 90 Hospital da Criança, eu lotado. acho que com foi em criança com problema 98 que teve um respiratório. programa sério em Roraima com as queimadas aqui que invadiram toda essa região rural e foram chegando até a cidade.
que a gente teve diversos também casos de doenças respiratórias, enfim. Então a gente, como meio ambiente, também já vem há um tempo trabalhando nessas comunidades rurais, a gente, em comunidades indígenas, em visitações, quando a gente leva palestra sobre resíduos, também a gente inclui sobre as queimadas, que tem que ser uma coisa autorizada, né, com capacitação das pessoas que vão fazer esse tipo de serviço dentro da área rural, para que a gente tenha esse controle maior e mais específico, para que não chegue e não tome essas proporções maiores. Dentro da cidade também a gente faz muita campanha com relação a isso, para que as pessoas se conscientizem de que o fato dela ter podado uma mangueira e estar com a galhada seca no quintal da casa não é motivo para se tocar fogo, né? Então qualquer pessoa pode denunciar, independente se tiver ainda foco do fogo ainda, fumaça ou não, a gente, se tiver resíduo de fogo no terreno, a gente pode autuar como meio ambiente, essa pessoa ela pode sofrer penalidades, e a gente também não quer fazer isso, né? A gente quer que as pessoas entendam que isso não pode ser feito, né, para prevenir diversos outros males aí dentro de Boa Vista. E olha, Alexandre, que a gente nem chegou ainda no ápice do fenômeno El Niño, né? Quando será? Dezembro. É o ápice dele, né? Pelo menos segundo os estudos, segundo os dados que eu já levantei aí. Na verdade, o El Niño é um superaquecimento no Oceano Pacífico, né? E aí, quando esse superaquece, ele descontrola toda a meteorologia que existe dentro do planeta. Então, alguns lugares são muito mais quentes, outros lugares têm muito mais chuva, como a gente está vivendo hoje, por exemplo, aqui no sul, o sul está sendo tomado por tempestades, enchentes e tal. E aqui no norte a gente está com uma seca ofensiva, né? Então, isso é... Acho que a natureza... Outra coisa que também nós precisamos ter atenção são com os terrenos institucionais. Quando eu falo com os terrenos institucionais, eu estou falando prefeitura, governo do estado e governo federal. A prefeitura tem feito o levantamento, a gente está mapeando, eu estou trabalhando em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos para fazer a limpeza dos terrenos que são da nossa responsabilidade. Mas nós temos muitos terrenos e às vezes nós enfrentamos muita dificuldade, por exemplo, aquele terreno da base aérea, ali próximo ao bairro dos Estados, do Paraviana, naquela divisa ali. Todo ano tem incêndio. Eu moro ali perto, tá tendo duas, três carro vezes, de bombeiro ali toda hora. O tempo inteiro, naquela área próxima à Mirandinha. Então, a área que é da responsabilidade da prefeitura, nós estamos intensificando, nós já vimos mapeando, já passando para mandar fazer a limpeza com a maior brevidade possível. Esse trabalho já começou. A secretaria já está fazendo esse trabalho. Agora eu preciso também que os demais órgãos, como o governo do estado, como o governo federal, através dos seus representantes aqui, alguns do Exército, alguns da Aeronáutica, entendeu? Que também tem essa preocupação de limpar, porque eles têm muitos terrenos de grande porte no centro da cidade que vem causando uma série de transtornos quando a pessoa coloca fogo. Isso que o Márcio falou é importante, porque essa preocupação também nossa no meio ambiente, né? A gente, inclusive, notificou, né, oficializou o pessoal da base aérea para que tomasse providências com relação aos terrenos. Agora, essa semana, a gente vai notificar também o pessoal do Exército, também tem terrenos, né, vastos aí, e que geralmente são pontos, são focos, são pontos de incêndio na cidade, né? E isso traz um malefício para toda a vizinhança que está ao redor. Né? Como o Márcio falou, não só quem circula, mas quem vive ali do lado, sem falar nos animais silvestres que morrem nesses incêndios. A resposta da natureza aí tá toda ligada, né? Pra você ver, Flávia, como um problema puxa o outro. A gente pensa que tá só se descartando ali, se livrando de uma galhada, de um lixo, tá causando um mal geral, inclusive de saúde pública. Isso, assim, como um conceito, né, de proteção e defesa civil, muitas das vezes a população ela acaba recorrendo a nós para tudo. Para tudo. Se é galhada, chama a defesa civil. Se é afogamento, chama a defesa civil. Se é queimada, chama a defesa civil. Se é lixo, chama a defesa civil. E a incidência de atendimento de demandas com esse relacionamento conflituoso por terrenos baldios é muito grande. É muito grande. E aí sempre vem aquela primeira pernadinha, aí aciona finanças, aciona meio ambiente, aciona serviços públicos, veja bem, como o secretário disse, é uma mobilização... Uma força-tarefa mesmo. É um custo para o serviço público também, que as pessoas não têm a mínima noção. As pessoas não têm a mínima noção. E é pelo zelo, pelo cuidado, pelo tratamento do indivíduo com o patrimônio, com o bem que ele deve ter. A gente passa muito pela questão das árvores, né?
A árvore tem sido um ponto de extrema recorrência para a Defesa Civil. Isso sobrecarrega as nossas demandas, mina as nossas forças para as atuações realmente necessárias Que e tipo de de ocorrência? risco. Que tipo de ocorrência com árvores? Árvores. O munícipe, ele deve realizar a manutenção da sua árvore. A sua árvore é o seu pet. Você tem que fazer a manutenção dela com poda, aguando, cuidando dela, não tocando fogo na galhada que você faz a sua poda, né? É o cuidado que o munícipe deve ter. Muitas das vezes o munícipe aciona um 56, aciona a Defesa Civil para que nós façamos a poda deles. E nós não fazemos isso. A nossa poda, na verdade, a maioria dos nossos casos são supressão de árvores quando um risco iminente. Quando a árvore está realmente representando um risco para o indivíduo solicitante ou para terceiros. Tá pra cair em cima de uma casa, tá podre, é isso? E isso, quando tá assim, realmente não há mais o que ser feito a não ser retirar a árvore. E ainda assim, não é uma coisa, a Defesa Civil chegou lá, quer tirar a árvore. Não, Corta e leva, tá aqui não. o meio ambiente que atua constantemente conosco. Não é qualquer árvore, não é em qualquer circunstância, não é em qualquer local. Os serviços públicos faz um trabalho rotineiro de manutenção das árvores em via pública. Meio-fio, calçada, praças, parques, tudo é realizado pelos serviços públicos, mas dentro do terreno do munícipe, o munícipe deve zelar, deve cuidar. E parece até brincadeira, mas eu preciso falar, porque assim, para a gente ter a noção do quanto o munícipe ele precisa ter a noção de como ele pode contribuir com o serviço público, né? Nós já fomos chamados para retirar um limoeiro. Um limoeiro, árvore pequena, uma árvore pequena, no máximo de médio porte, sabe? Assim, então, realmente as pessoas elas entenderem como funciona a sua responsabilidade para consigo mesma e para com os próximos, né? Vizinhos, pessoas que frequentam seu terreno, sua casa, enfim, e possam, de fato, contribuir conosco, evitando que nós até mesmo desperdicemos nosso tempo, né, com algumas demandas facilmente evitáveis. O que a gente está falando aqui é de responsabilidade, parcela de responsabilidade, né? Nós, como prefeitura, temos nossas responsabilidades, lógico, mas o munícipe precisa entender também qual é a parcela de responsabilidade dele. E zelar pela sua propriedade privada, né, faz parte da zeladoria, né, que envolve todo o conjunto, todo o processo da cidade. A questão da Secretaria de Serviços Públicos, eu acho que rola muito isso do povo ficar mal acostumado com aquela poda que a prefeitura faz toda semana nas praças. Uma certa época chegou-se a fazer também até de calçadas, apesar de não ser uma obrigação da prefeitura. A prefeitura chegou a limpar, a capinar calçadas aqui na cidade. Eu mesmo vi diversas vezes agentes da prefeitura fazendo a capinagem mesmo de calçada, mesmo sem ser da obrigação dela. Daí abriu-se uma margem para o povo achar que a prefeitura é responsável por capinar as casas, e não é. Você tem que entender que o recurso público, né, o recurso público é um recurso limitado. Não é? A gente não pode estar fazendo um dispêndio, aumentando um gasto com recurso na área de um privado, para beneficiar uma única pessoa. O fundamento do recurso público, da arrecadação municipal, é você beneficiar a sociedade, você beneficiar todos de maneira igualitária. Agora imagine, eu estou lá, vou pegar, usar um maquinário, usar deslocar pessoas, pagar a fatura por aquilo para beneficiar você que é proprietário do teu terreno, que vai ainda auferir lucro mais na frente com aquele investimento. A gente deixa de utilizar recursos aonde? Nas áreas prioritárias, que são a ação social, a saúde, a educação, que isso sim são ações prioritárias do município. Nós somos responsáveis pela limpeza, pela coleta de lixo, pela coisa, mas não para essa limpeza interna. E passeio E público. a gente sempre conversa com o contribuinte sobre isso, a gente sempre fala, olha, eu não posso pegar o dinheiro da prefeitura e numa área privada fazer uma manutenção. E você entende que quando a prefeitura se movimenta, é tudo muito caro, porque a prefeitura se movimenta com maquinário, transporte da máquina para o local, caçamba, a prefeitura não chega com uma pessoa capinando. A prefeitura usa equipamentos pesados, uma estrutura. E você deslocar essa estrutura é um custo muito grande para o munícipe. Então a gente estamos aí dando mais uma vez uma oportunidade, nós estamos mais uma vez falando com os proprietários do terreno que cuide da sua
da sua propriedade. E vamos colocar esse tempo, mas já avisando a todos que vamos entrar com uma fiscalização muito grande em cima disso. Então, espero que todos compreendam que devem fazer a sua parte, para que depois, quando penalizado, nós não temos mais o que fazer. A partir do momento que a multa é inserida, que é efetuada, ele vai ter que pagar em algum momento essa multa. E esse não é o interesse que o município tem de pegar. O interesse do município é levar tranquilidade, que as pessoas possam ter tranquilidade ao dormir em sua residência, em sua casa, que não durma preocupado com o fogo entrar na sua casa, com um animal entrar na sua casa, com a fumaça prejudicar seu filho, prejudicar aquele seu pai, a sua mãe, a sua mãezinha que às vezes está acometida de uma doença e daqui a pouco está aquela fumaça dentro dela, você tem que correr para um hospital na madrugada. É que você não pegue, sobrecarregue as nossas unidades de saúde, sobrecarregue os nossos hospitais com coisas que podem ser evitáveis. Então, eu acho que é esse o objetivo, essa é a campanha que nós vamos fazer para que todos aí consigam conviver em harmonia. Fora que às vezes tem brigas sérias entre vizinhos com relação a isso. E nós não podemos intervir, aí já é um caso de polícia. Mas tem brigas sérias que chamam a prefeitura, olha, o fiscal não vai Apartar a briga de ninguém. Aí, nesse caso, você vai ter que chamar juntamente, o fiscal vai lá olhar, identificar, ver o que foi que ocorreu, multar quem deve ser multado, mas essa questão aí, você tem que chamar a polícia. Então bora frisar qual é o papel da prefeitura na Capina. Canteiro central, praças, meio-fio, calçada já não é mais competência. Calçadas é como aqui a gente se refere, né? Como você viu aí, ainda a prefeitura ainda faz isso, né? Ainda faz aí aquela capina. Mas você vê que é uma responsabilidade do munícipe, né? Do dono daquela casa, manter a sua entrada limpa. E não pense que você está pensando, às vezes acha que é só nos bairros mais afastados, não. A gente chega aqui em casas de grande porte, de alto poder aquisitivo, que quando você olha para a calçada está imensa. Não vou citar nome, não vou citar o local, onde a gente realizou uma multa. Eu fiz questão de ir pessoalmente, porque os fiscais pediram para me mostrar, para depois não alegar de que não tinha razão. Eu posso dizer, uma mansão onde a pessoa passava com o carro em cima do mato para poder entrar na sua garagem. Agora, olha o risco que isso pode ter uma pessoa ali, pode ter um marginal, pode se esconder uma pessoa, pode até ter um problema maior por deixar de capinar. Aí, isso aí, a gente vem trabalhando, mas a prefeitura ainda tem feito esse serviço, o que também concordo que deveria ser do município. Pois é, pra você ver, o cara tem condições de sustentar uma mansão, mas não tem condições de capinar a calçada. Você tá vendo que uma coisa puxa a outra, né? O fato da pessoa não limpar o quintal pode gerar um risco de incêndio que pode causar uma solicitação aí do efetivo da polícia, da Defesa Civil. Então a gente consegue prevenir isso com o que o Márcio está falando, né? Mantendo os terrenos privados, principalmente, né? Que são a grande maioria, né? Que tem hoje em situação de falta de limpeza, limpos para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente vem trabalhando muito, tentando conscientizar as pessoas, mas infelizmente a gente precisa estar aqui reforçando, falando do papel da prefeitura, falando que nós temos nossas responsabilidades, mas o município precisa também ter a dele. E o que o Márcio falou sobre a questão de falta de limpeza nas regiões afastadas, que não é o problema só de lá, nas áreas nobres também a gente tem grandes terrenos que hoje também são focos de incêndios, inclusive, né? E isso as pessoas precisam tomar consciência de que não pode mais acontecer. Ô, Alexandre, com relação ao plano de resíduos sólidos, que ponto nós estamos? Como é que nós estamos avançando nesse descarte? Já foi implementado, ainda falta a gente aprofundar na coleta seletiva? Isso. Na verdade, a implementação do plano ela é prevista para 20 anos. Então, são várias ações que acontecem paralelamente, né? Hoje, a prefeitura está, inclusive, construindo ecopontos para que esses pequenos volumes de resíduos sejam descartados. E as galhadas são uns que nós vamos receber no ecoponto. Então, vai dar para... Isso, se você cortou galhos da sua mangueira, da sua árvore que está, de repente, muito frondosa no seu quintal, você pode levar até o ecoponto. E isso já é mais um subsídio da prefeitura para que as pessoas descartem os seus resíduos de forma regular. Nos locais corretos. Gente, tem uma relação aí um pouco dúbia com as árvores, porque a gente sempre prega, a Boa Vista tem que ser mais arborizada. Quem tiver como plantar uma árvore em casa para trazer mais sombra, mais calor, melhorar nosso clima, faça. Mas tem uma manutenção. É como a Flávia estava explicando, a árvore é um pet. Ela precisa de cuidados e a polda é um deles. Não tem como ignorar.
Exatamente. Agora você tem que cuidar de forma adequada para que não traga danos para o seu vizinho nem para a prefeitura também, né? Porque a responsabilidade dessa árvore é sua. Então, contrate uma empresa privada, contrate a prefeitura para recolher essas galhadas ou entregue no ecoponto, se for um volume pequeno de galhadas também. Não queime no quintal, por favor. Tenham essa consciência, nos ajudem a prevenir esses incêndios aqui na cidade. Flávia, no caso da queimada em si, está acontecendo a queimada, a Defesa Civil é acionada, qual é o protocolo? O que é que se cumpre ali? Isso, na verdade, hoje, assim, nós temos capacidade para atender pequenos focos. Na verdade, o princípio de incêndio, né? Aquele incêndio de menor capacidade, aquele incêndio que é Fogo facilmente baixo, fogo controlado, exatamente. Quando o fogo já se alastra, quando ele atinge maiores proporções, aí extrapola nossas forças de atuação. Somente o Corpo de Bombeiros vai ter o efetivo e o equipamento adequado para realizar esse combate efetivo, né? Mas é como o secretário disse, é um trabalho de parceria. Se a gente conseguir atuar no princípio... Não vai precisar já acionar o maior. Então, assim, mas é como mais uma vez mencionamos aqui, tudo vai partir da conduta do munícipe. Maior parte desses princípios, desses focos, eles podem ser evitados. Podem ser evitados. Às vezes, até mesmo a ponta de cigarro na rua que pega ali, vai, chega no terreno. Num terreno que está com o mato um pouco mais alto, né? O mato está seco, né? Essa alta temperatura, tudo favorece. Então, toda a conduta do munícipe, ela pode ser, naquela fração de segundo, repensada. Toda. Desde o lixo, desde a ponta do cigarro, desde a capina, a manutenção, a galhada, né? E a gente está falando aqui dos eventos, dos sinistros, dos desastres, facilmente evitados. Ninguém está falando nem das forças da natureza, tempestades, chuvas, enfim. São sinistros que podem ser facilmente evitados com a conduta do munícipe. Ou quando não são causados pelo próprio munícipe, que aí sim é que seriam Exato. evitáveis Exato. mais ainda. A nossa fala, assim, ela é quase um apelo, né? Ela é realmente, assim, ela tenta mais tocar mesmo no munícipe, porque, como eu disse, a consciência ele tem. A consciência ele tem. Isso que ele a Flávia precisa da sensibilização tá falando, da conduta dele. Né? é importante porque, assim, falando da bituca do cigarro, né, que você joga, assim, a gente tem hoje as pessoas se refugiando nas praias, né, e as pessoas consomem bebida alcoólica, né, e aí se alteram, e acerca dessas praias você tem muitos terrenos baldios, né, que se não tiverem a manutenção correta, podem estar sujeitos a esse tipo de incêndio, né? A pessoa joga uma bituca de cigarro para fora do carro, cai num terreno baldio, que não, enfim, e aí o fogo se alastra, enfim, isso vale a pena ter colocado. Alexandre, e com relação ao uso consciente da água, a gente vê aí que o rio tá baixo, mas que as pessoas comumente não mudam seus hábitos. Recentemente eu vi gente até lavando calçada, com balde, jogando vários baldes de água na calçada. A gente tá vendo o rio baixando, calor aumentando, mas ainda assim tem que ter responsabilidade na utilização da água, né? A gente que tem água, né, de certa forma, né, em abundância, a gente acaba ficando mal acostumado. Digo, a gente, ser humano que vive aqui, né, na Amazônia. E não percebe o quanto a gente precisa trabalhar a responsabilidade na questão da economia da água. Para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo agora, por exemplo, né? O rio está baixando muito, a gente não sabe a que nível chegará o rio até dezembro, porque o ápice do El Niño é dezembro, ninguém sabe. A gente está vivendo aqui nas notícias, aqui em Roraima, a seca no Amazonas, né, do Rio Negro, que é um dos rios onde o nosso Rio Branco também deságua, então a vazante está muito grande, né? Então as pessoas precisam ter mais consciência com relação ao consumo de água, de fato, reaproveitar a água de todas as formas, tem como se fazer isso, reaproveitar a água do ar-condicionado para aguar as plantas, reaproveitar água de lavagem, né, de roupa, não sei, para tentar fazer algum tipo de serviço com ela também. Pensando nisso, né, uma consciência um pouco mais ambiental, que pode, se isso for usado pelo coletivo,
a gente pode evitar danos maiores no futuro. Cada um fizesse a sua parte, hein, Márcio Vinícius? Ficaria muito mais fácil. Seria muito mais E fácil. quando você fala, né, você está falando aí da coleta da água do rio, a coleta bruta, né? E essa água que você está lavando a calçada é uma água tratada. Tratada. Onde O muitos custo lugares disso- no mundo não tem ela nem para beber. Né? E nós estamos aqui usando uma mangueira, usando a coisa para lavar uma calçada ali que poderia, não é, se usar de outra forma, uma varrição, alguma coisa desse tipo. Muitas vezes você vê a pessoa tirando a areinha com a Com uma jato, mangueira, com com um jato. jato d'água, que poderia ser feito com a vassoura. E a água tratada é um dos maiores problemas do mundo, né? Mas por enquanto ainda estamos em uma condição aqui Aqui. no Privilegiada. norte privilegiada, mas você vai para o nordeste, nós estamos recebendo muitas coisas lá, água de carro-pipa, enquanto você está com água aqui na mangueira. Então é uma coisa para se pensar. Eu acho que se colaborando, todos colaborando, fazendo um pouco da sua parte, a gente consegue atravessar essa crise que está se mostrando aí pela frente, né? Que não é só uma crise hídrica, ela vai ser, não sei até que ponto vai atingir. Eu acho que isso vai prejudicar também toda a cadeia de produção, a cadeia de produção de alimento, a cadeia de produção de animais. Nós vamos ter dificuldade de compra de alimentos se essa água continuar baixando, se esse verão continuar se intensificando da forma que está. Daqui a pouco os produtos, para você colocar na sua mesa, eles estarão mais caros. E eu estou falando de produto da cesta básica. E quem é a população que vai ser mais atingida? A população de menor poder aquisitivo. Né? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados para que não chegue uma situação como essa. Tudo está interligado, toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Com a natureza não seria diferente. Esse foi o assunto do PodPrefs dessa terça-feira. Nós conversamos aqui com Alexandre Santos, secretário municipal de Meio Ambiente, também com Márcio Vinícius, secretário municipal de Economia, Planejamento e Finanças, e com a Flávia Catanhede, que é agente da Defesa Civil Municipal. Senhores, muito obrigado pelos esclarecimentos, que tenha servido, que seja de grande valia para quem nos assiste, para que haja esse despertar para o que é certo, para o que é justo e para o que é Dá tempo de falar só cidadão. mais uma coisinha ainda? Dá né? tempo Então, sim, secretário. Não, é só para avisar que a gente está fazendo essa campanha, ela está começando agora, a gente está começando uma campanha de prevenção, né, de conscientização das pessoas, de sensibilização, e o meio ambiente, em parceria com a Finanças, e o pessoal da Senge, do Braços Abertos, também está movimentando uma campanha que vai envolver blitz educativa, vai envolver também um porta a porta para entrega do material, né, gráfico, didático, para as pessoas entenderem sobre os impactos ambientais, de saúde e quais as penalidades que as pessoas podem sofrer Desenhado. se Vai vir desenhado. se realizarem queimadas aqui dentro do perímetro urbano da cidade. Então, é como a Flávia disse, consciência todo mundo tem, a gente vai começar essa campanha para poder relembrar, porque saber o que é o certo, eu acho que todo munícipe está por dentro, né? Obrigado, gente, pela participação de vocês. E a você aí do outro lado, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nos siga, nos curta e nos compartilhe nas redes sociais. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio, YouTube, Deezer, Spotify. Vá lá, não deixe de participar, não deixe de fazer parte também do PodPrefs. Um abraço e até a próxima.